Bom, talvez esse tenha sido o melhor lugar que eu encontrei na minha casa. Afinal, uma jovem senhora não tem muitos móveis ainda para poder exibir no vídeo. Mas é muito interessante que deu errado em todos os lugares que eu podia gravar vídeo. Lá no quarto, tentei na lavanderia, tentei no quarto de novo. E aqui foi o único lugar que deu certo. Tanto pela iluminação, quanto pelo cenário também, que eu acho que ficou melhor. Mas isso descreve muito bem, inclusive, o que eu queria falar nesse vídeo, que é o tanto que a gente planeja as coisas. E o quanto isso tem uma pitada, talvez, uma pitadona de ansiedade. Não só uma pitadinha, não só um resquício, mas algo muito presente na vida das pessoas e com certeza na minha vida também. Eu poderia ter planejado de todas as formas para fazer esse vídeo. Aliás, eu planejei de várias formas. Eu comprei um cenário, um papel de parede, comprei essa ring light, da qual está até quebrada, de tanto que eu enrolei para fazer esse vídeo. Minha memória já está cheia, ela não é tão livre quanto antes, ou como poderia ter sido caso eu tivesse começado antes. E tantas coisas que mudaram desde que eu pensei em começar, mas não comecei. E isso diz muito sobre o meu próprio funcionamento como pessoa, mas também o quanto a gente adia algo porque a gente sente que não está perfeito. E o quanto essa ideia de perfeição, muitas das vezes, vem da forma como a gente está se colocando no mundo, ou como a gente está assistindo as pessoas também na internet, ou o quanto a cultura ou o modo de funcionar socialmente falando está presente nos dias de hoje. E às vezes é importante, muito mais importante quebrar isso do que a gente imagina. Principalmente agora que está se tornando um meio padrão de funcionamento. A gente agir somente quando acha que as coisas estão perfeitas. Dá um pouco de toque, confesso. Não estar exatamente como eu gostaria, talvez uma escrivaninha arrumada, ou talvez essas tarefas que não estão cumpridas, ou livros que não estão lidos. Tantas outras coisas que eu poderia ter de melhor pra mim, e também para apresentar pra vocês um vídeo mais bonito, quem sabe. Ou talvez um celular, uma câmera melhor, enfim. Mas sempre ouvimos que devemos começar com o que a gente tem. E por mais que eu guardasse esse conselho dentro de mim, eu não conseguia pôr ele em prática. E eu tô tentando agora colocar ele em prática, pelo menos no quesito dos vídeos. E apesar desse vai ser o primeiro vídeo que eu vou colocar, ontem eu fui com uma amiga no shopping, a gente tinha ido, e a gente gravou um vlog, então eu vou postar em breve. Mas eu pensei em vários assuntos assim pra postar como primeiro vídeo. Eu pensei até no próprio blog, pensei também na possibilidade de falar algo motivacional, se bem que tá sendo motivacional. Em algum conteúdo de psicologia. Pensei também em vários nomes pro canal. Qual o nome que eu vou colocar? Vai ser, sei lá, Juju. Também pensei na possibilidade de criar um podcast, ou um canal onde eu pudesse gravar vídeos com a minha amiga, mas nossos horários não batem tanto. Em várias, talvez esse tanto de ideia tenha sido até desculpas. Esse tanto de indecisão tenha sido problemas que eu mesmo criei. Porque as coisas podem mudar. Eu posso criar com o que eu tenho agora. E se eu mudar de ideia, eu mudo e tá tudo bem. E, inclusive, até um bordão que eu utilizo com a minha amiga, que é: não posso mudar de ideia? Aí ela fala: claro, pode sim, mas você vai ser julgada. Ou, na brincadeira da gente, a gente se julga assim, brincando: mas você não falou que não gostava disso? E aí a gente sempre usa essa frase, não posso mudar de ideia mais, pra trazer mais leveza. Mas no fundo é isso, muitas pessoas acham que a gente não pode mudar de ideia. Porque eu sou assim e eu nunca vou mudar. Ou porque você mudou de ideia, você é uma pessoa confiável. Não, o ser humano está em constante mudança. E o nosso cérebro é plástico, sabe? Então, nós estamos em constante mudanças, aprendizados, e nós devemos nos permitir isso também, trazer essas mudanças com mais leveza mesmo. Então, eu, com um pouco de incentivo da minha irmã, que também grava vídeos para o YouTube, ela me mandou um vídeo de uma outra pessoa que falava sobre assuntos desse tipo, por que você deveria criar um canal no YouTube. Eu esqueci o nome dela. Mas me motivou bastante e me trouxe a ideia de: poxa, eu não tenho o que falar no primeiro vídeo, eu não sei como começar, eu não sei como eu coloco, mas eu vou colocar o que mais faz sentido no momento e qualquer coisa eu mudo, sabe? E eu acho que isso pode ser até um exemplo para algumas pessoas que querem mudar algo ou querem começar algo, mas tem medo de ter que mudar no futuro. E eu sempre percebi que eu sempre utilizava esse tipo de funcionamento, que é: se eu não tiver certeza do que eu quero, eu não vou começar. Se eu não tiver certeza do que eu quero, eu não vou tomar determinada decisão. E para algumas áreas da nossa vida, isso é importante. Se for uma decisão muito importante, uma decisão, vai ser redundante agora, mas vocês vão entender, uma decisão decisiva que vai fazer um divisor de águas,
vai ser um divisor de águas, então são coisas muito exceções mesmo. Então a gente vai tomar o máximo de cautela possível. Mas se a minha decisão não pretende afetar ninguém de forma negativa ou impactar a minha vida a longo prazo, enfim, não necessariamente a longo prazo, mas afetar de uma forma negativa por muito mais tempo, bom, talvez em longo prazo cause alguma coisa ruimzinha, mas com intenção boa, vocês entenderam. E então por que não começar, sabe? Que mal pode fazer alguém que quer falar sobre, sei lá, a vida ou que tem assuntos aleatórios? Outra coisa que me deixou indecisa também foi a questão do nicho, né? Igual eu falei, vou falar sobre psicologia, mas vou falar sobre como que foi para mudar de cidade, ou aprendizados cotidianos, ou receitinhas. Mas eu espero que vocês entendam, assim, no fundo do meu coração, que às vezes eu vou postar umas coisas aleatórias. E eu acho que isso faz muito parte do que é o ser humano. Tem dia que o ser humano, ele quer ser motivacional, tem dia que ele quer compartilhar uma receita, porque é um ser humano, ele é formado por muitas formas, né? Então, formado pelo meio social, pelo humor dele, pelos hormônios, pelo que está rolando no momento, em questão de cultura, enfim, muitas coisas. Então, eu espero que o meu nicho, talvez um pouco bagunçado no início, talvez algum dia eu possa funilar, não sei, até que eu encontre um assunto em que possa gerar vídeos o suficientes para não dar para falar até de outro assunto. Eu acho que vai ser bem resenha esse canal. Então, resenhas de blog, resenhas de motivações, resenhas de chamei minha amiga pra gravar comigo. E é isso. Deixem sugestões que eu creio que vai vir bastante coisa boa, tanto pra mim quanto pra vocês. E eu espero impactar de formas positivas também. Que esse seja o início de muitas outras reflexões, muitos outros vídeos que possam surgir, muitos outros vídeos que possam vir pra agregar, porque aprendizados pequenos ou grandes, por mais incrível que pareça, eles mudam, ou eles podem mudar, impactar a vida das pessoas. E eu acredito muito nisso. Então, por isso que mesmo tardiamente, uns 5 anos atrasado de gravar, apesar de estar atrasada, é uma decisão muito importante.